Este é o SupraCast, seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast, novamente no formato de videocast. E hoje nós estamos aqui para abordar um tema muito importante do dia a dia do clínico, do cardiologista. Nós vamos falar sobre cateterismo cardíaco e os cuidados que envolvem esse exame. E para isso, eu conto aqui com a presença do meu amigo Almir. Fala, Marcão. Quanto tempo, hein, meu amigo? Já estava fazendo falta aqui, ficou uns 80 dias de férias aí, né? Mas muito bom ter você de volta. Voltou até mais bronzeado. Isso aí, tava com saudade. E aí veio agora para engrandecer nosso podcast, Marcão. E já que você estava de férias, né? Você trouxe algum desafio para os nossos ouvintes? Com certeza, né? Para manter a tradição, vamos lá. Qual é a cicatriz que o meu paciente pode ter, que eu devo procurar ativamente no exame físico, uma vez que ela pode indicar um procedimento um pouco mais difícil? Boa, esse desafio é capcioso, Marcão, e a gente tem que estar preparado, porque realmente, se o hemodinamicista identificar essa cicatriz ou o clínico, né, pode mudar tudo ali na hora do exame. Isso aí. Bom, pessoal, e para abordar esse tema, a gente vai dividir nos momentos que envolvem esse exame. Então, né, o pré-procedimento, durante o procedimento e também pensando depois na alta do nosso paciente, nas orientações para casa. Vamos embora? Vamos embora, Marcão. Bom, então, o paciente chegou, vai ser submetido ao exame, ao cateterismo cardíaco. A gente vai proceder com a anamnese e o exame físico de praxe. E aí a gente vai coletar algumas informações que são super relevantes, né? E aí eu já começo, né, perguntando, esse paciente, Almir, deve chegar de jejum? Essa é uma das perguntas iniciais ali na anamnese, né? Se o paciente está de jejum ou não. Será que ele realmente precisa estar de jejum, né? Essa é uma dúvida que muitos clínicos têm, muitos serviços têm protocolos diferentes. É importante a gente enfatizar que, né, a Sociedade de Anestesiologia recomenda sim o jejum de 6 horas para sólidos e 2 horas para líquidos em procedimentos percutâneos que vão ser utilizados sedação leve. Então, se nós formos para a evidência médica, nós temos 2 trabalhos que foram publicados neste ano, fresquinhos, né? Um deles apresentado na ESC, a gente comentou sobre ele, sobre o nosso episódio da ESC, que é o Tonic Trial e o SCOFF Trial. Esses trabalhos, o que eles observaram, né? Basicamente, a incidência de complicações, né, fazendo jejum ou não. E o que a gente viu, né? Basicamente que o jejum é não inferior, né? Não fazer jejum é não inferior ao fazer jejum. E pior do que isso, né? Os pacientes que fizeram jejum, muitas vezes eles ficam desidratados, né? Apresentam mais hipoglicemia, mais hipotensão durante o exame. Lembrar porque a gente faz muitas vezes vasodilatador na coronária. E se o paciente já está ali hipovolêmico, ele pode ter um período de hipotensão. E o fato de não fazer jejum não aumentou o risco de pneumonia aspirativa, que talvez seria a principal preocupação durante o exame, tá certo, pessoal? Então, jejum, de via de regra, não é necessário para um cateterismo diagnóstico ou mesmo uma angioplastia, tá bom? Mas respeitar o protocolo da sua instituição, né, Marcão? Isso aí, perfeita essa observação, porque a gente sabe que cada hospital tem a sua logística, as suas peculiaridades que devem ser levadas em consideração, né? Bom, durante a anamnese, a gente também precisa questionar, por exemplo, quais são os medicamentos que esse paciente faz uso. E aqui a gente vai dar a gente vai dar até, né, um foco aqui para os antiagregantes que não devem ser suspensos para o exame de cateterismo, tá bom? Os antiagregantes plaquetários, então AS, também os inibidores como clopidogrel e os seus coligados ali, correlatos. Nossa, viajei. Fala de começa de novo. Bom, outras questões que devem ser levadas em consideração na anamnese é questionar sobre quais são as medicações que esse paciente está fazendo uso, né? E a gente vai dar um foco maior aqui para os antiagregantes, né, que não devem ser suspensos para a realização do cateterismo, tá bom? Para os anticoagulantes, e aqui tem um pouco mais de dificuldade ali, porque a varfarina, ela sim, a gente deve suspender de 3 a 5 dias antes do procedimento, né? E assim que o paciente der entrada ali no hospital, a gente precisa fazer uma coleta, um exame de sangue ali para a gente saber o INR desse paciente.
se ele está com níveis ali, né, abaixo de 1,5, 1,8, que correlaciona com um índice menor de possíveis complicações, né, de sangramento, principalmente. E falando também aí dos DOACs, né, amplamente utilizados aí pela população, esses a gente já tem uma tranquilidade maior, a gente pode orientar uma suspensão ali de 24, 48 horas antes do procedimento. Vai depender de cada um deles ali e depender da taxa de filtração glomerular do nosso paciente, né? Sabendo que a pixabana ali às vezes permite um tempo menor de suspensão antes do procedimento, mas que numa média 24, 48 horas antes do procedimento a gente suspende. É fundamental isso, né, que o Marcão falou, justamente porque antiagregante, pessoal, não deve suspender. Muitas vezes a pessoa tem um racional de que, por o risco de sangrar mais, é melhor suspender a antiagregação, e o hemodinamicista fica maluco, porque eventualmente esse procedimento, que às vezes é um cateterismo diagnóstico, evolui para uma angioplastia, e aí eu quero que o meu paciente esteja antiagregado para eu colocar um stent. E falando dos anticoagulantes, é só importante ressaltar, não é uma contraindicação absoluta, né, a anticoagulação. Muitas vezes chega o paciente, um infarto com supra, usando anticoagulante, eu não vou fazer o CAT, porque ele está anticoagulado? Não, não é isso. Mas aumenta muito o risco de complicações hemorrágicas, principalmente pela via femoral e braquial, que a gente vai falar mais à frente das vias. Perfeito. Bom, e tem uma outra medicação também, que envolve muitos mitos, né, que é a metformina, um antidiabético aí, oral, né, e que muitas vezes a gente também vê, às vezes, será que vai precisar cancelar? Será que eu retiro? Vai precisar cancelar o procedimento? Então, calma. A gente precisa sim tomar um cuidado maior, porque existe um risco teórico aí de evoluir com uma acidose lática, né? Mas que na realidade, na prática clínica, a gente raramente percebe isso, né? Eu nunca vi. Almir, já presenciou? Nunca vi, só ouvi falar no livro, mas é uma coisa que a literatura traz, nós devemos nos preocupar. Como é que é esse manejo da metformina, Marcão? E aí é o seguinte, então pacientes que sabidamente já são renais crônicos, né? Ou então que estão ali num processo de uma lesão renal aguda, a gente suspende a metformina aí 48 horas antes do procedimento. Agora, se é um paciente que tem a taxa de filtração glomerular, né, acima ali de 60, a gente pode suspender apenas no dia do procedimento e lembrar de retornar 48 horas após, ou seja, 2 dias ali depois do procedimento, retorna a medicação. Isso é importante, né? Muitas vezes o paciente chega, usa metformina, já está cancelado o CAT. Não, se a função renal for boa, faz o CAT e é só depois voltar com mais tarde, né, Marcão? Perfeito. Bom, precisamos levar em consideração também se o nosso paciente tem histórico de alergia. E aqui a gente está falando de alergia propriamente dita, né? A gente precisa perguntar ativamente o que aconteceu, porque uma coisa é o paciente falar que teve, às vezes, ali, né, uma coceirazinha ali quando fez algum procedimento, um exame. Outra coisa é um paciente que já teve edema de glote, precisou ficar entubado depois que foi submetido a um exame contrastado. Então a gente precisa diferenciar muito bem isso daí, né? E sobre alergia, eu já queria deixar aqui para o Almir. A gente vê aí muito um mito ali muito envolvido sobre os frutos do mar, né? Como é que é isso aí? Tem essa história, é verdade? Então, muitos pacientes já chegam falando, né? Eu tenho alergia a camarão, então eu não posso fazer exame com contraste. Não é bem assim, tá, pessoal? Essa relação, ela não existe, tá? Isso foi um mito, né? Que foi se instalado aí na população. Mas o fato a gente tem que tomar cuidado com alguns grupos de pacientes. Primeiro é esse que o Marcão falou, já teve uma história prévia de reação alérgica grave, tá? Isso é hipotensão, um rash cutâneo exacerbado, ou mesmo, né, o edema de glote, aí necessitando até às vezes de via aérea, tá? Esses pacientes vão ter que sofrer um preparo antes do exame. Outros pacientes que têm maior risco são pacientes muito atópicos, que têm alergia a diversas situações e, eventualmente, é descrito na literatura também o uso de beta-block como um fator de risco. Mas é o que a gente não vê na prática, não. Lembrar que os contrastes utilizados antigamente, eles eram muito mais capazes de desenvolver essa reação do que as que a gente usa hoje na prática clínica. Então, esse índice de complicação tem acontecido menos. E aí, Marcão, às vezes quando o paciente já tem essa história de alergia ao contraste, a gente tem que preparar esse paciente.
Existem vários esquemas, né? Cada instituição adota um, né? A gente pode fazer prednisona ali 0,5 miligrama quilo por 3 dias, somado a um antihistamínico, né? Geralmente a gente usa a desclorfeniramina ali, 2 miligramas de 8 em 8 também por 3 dias, e faz ali um reforço da dose no dia que vai fazer o procedimento. Essa é uma opção para a gente ficar atento. Mas lembrar que são raros os pacientes que de fato tiveram esse antecedente de alergia. Perfeito. Bom, e pegando aí o gancho, né, com essa relacionada aí ao contraste, a gente sempre precisa estar preparado, né, e pensando na prevenção de uma entidade que é a chamada nefropatia por contraste, né, que, né, de maneira sucinta, porque na verdade a fisiopatologia é bem complexa em volta dessa entidade, mas que o contraste ali acaba por exercer um efeito danoso na nossa função renal, né? Então a gente precisa estar preparado para isso. E sempre pensar nos pacientes que têm um maior risco de desenvolver essa nefropatia por contraste, né? Então, assim, existe até um score que a gente pode utilizar para isso, mas que basicamente são aqueles perfis de pacientes, né, os renais que sabidamente já são renais crônicos, pacientes que têm anemia, né, pacientes aí que são diabéticos, é um grupo que a gente precisa ter um cuidado maior. Lembrando que essa nefropatia induzida por contraste, ela vai acontecer, ela vai ser caracterizada ali pelo aumento da creatinina, né, um aumento maior que 25%, ou vai subir ali 0,5 miligramas por decilitro, né, e principalmente dentro das 48, 72 horas após o procedimento. A gente precisa ficar bem atento com isso e sempre que puder utilizar esse score para ajudar, né? Esse score ajuda bastante. Maravilha, Marcão. Existem alguns scores, né? O mais conhecido é o score de Mehan, né? Que ele traz esses principais fatores disso que você falou, né? Então, o paciente que já tem uma disfunção renal, um clearance menor do que 60, somado a cada queda desse clearance mais baixo, maior risco, né? Sim. Junto com isso, IC descompensada, principalmente, diabetes, anemia. E lembrar também que a idade é um fator de risco. E por último, também o paciente que está com colapso hemodinâmico. Então, muitas vezes, né, a nefropatia a gente acaba pondo a culpa no contraste, mas muitas vezes o paciente está chocado porque ele está no infarto, ele está hipoperfundido, e isso que gera essa questão. Os contrastes, mais uma vez falando, né, atualmente são usados, né, que são os contrastes ou hipoosmolares ou isoosmolares, eles têm um risco muito menor de nefropatia por contraste. Lembrar também que nesse exame, né, do cateterismo, muitas vezes pode ter ateroembolia junto, né? Então aqueles cristalzinhos de gordura pela manipulação ali que se desprendem podem também favorecer uma lesão renal aguda. Então, um mecanismo fisiopatológico bem complexo, né, Marcão? Sim. Bom, e como prevenir essa nefropatia induzida pelo contraste, né? Então, existem vários protocolos, e isso pode variar de instituição para instituição, mas a gente tem aí, né, que quando o paciente encontra-se internado, a gente pode fazer ali 1 ml por quilo de solução fisiológica 12 horas antes do procedimento e também 12 horas após. Tratando-se aí do procedimento ambulatorial, a gente pode optar aí por um outro protocolo, que a gente acaba fazendo ali 3 ml por quilo e após o exame a gente faz ali 1 ml por quilo. Isso aí vai depender de muitas vezes do local que você está, da logística, enfim, tem algumas variações. Só uma curiosidade, Marcão, até tem um protocolo, né, que foi utilizado num trial chamado Poseidon, que eles faziam 3 ml quilo antes do procedimento, e aí eles mediam a pressão diastólica do ventrículo esquerdo, a PD2, né, a pressão de enchimento, e a depender do valor dessa PD2, eles faziam mais 1,5 ml quilo, 3 ml quilo, até 5 ml quilo, a depender desse valor da PD2 aí, podendo individualizar. Isso parece que reduzia um pouco a incidência de nefropatia por contraste, mas complica a vida nossa, né? Complica bastante, né? Bem complexo. E por último, né, uma medida importante é também economizar contraste, né? Importante, e isso vai depender da pessoa que está fazendo o exame ali, para fazer o mínimo de lesão possível. Com certeza. Isso aí. E também, por último, aqui nessa fase inicial, mas não menos importante, o exame físico, né? Que aqui vai ser um exame físico direcionado e principalmente ali buscando a gente reconhecer, né, os pulsos, e aí pulso radial, pulso femoral, braquial, que são aqueles que a gente vai utilizar na maioria das vezes para realizar o exame. E claro, a gente vai abordar depois no desafio a presença dessa cicatriz aí que a gente comentou no começo. Só uma coisa no exame físico também que é importante, né, Marcão?
é a questão do paciente tolerar o decúbito, né? Isso é muito importante. Muitas vezes a gente vem um pedido de CAT, o paciente, vamos fazer o CAT, ele está descompensado aqui, o paciente não consegue, tá descompensado, não tolera o decúbito, e aí não tem como a gente fazer o exame. Ou a gente intuba esse paciente se for um cenário de urgência, ou é melhor compensar o nosso paciente, né? Dar diurético, vasodilatador, e aí levar ele num segundo momento melhor. O ideal é já faz esse teste previamente, né? Coloca o seu paciente ali, faz o teste realmente, deita o seu paciente e vê como é que está essa questão. Às vezes ele está hipervolêmico e realmente não vai tolerar o exame. Maravilha, Marcão. Acho que assim, da avaliação pré-procedimento, acho que a gente trouxe aí tudo que o clínico deve pensar antes desse paciente fazer. Perfeito. Agora eu trouxe um pouquinho para falar um pouquinho do intraprocedimento, algumas particularidades que muitas vezes o clínico tem curiosidade de saber e não sabe, né? Então, basicamente, para o procedimento de cateterismo, nós podemos utilizar várias vias de acesso. A via mais comum de ser utilizada é a via radial, e existe uma explicação por trás disso, né, Marcão? Perfeito. Lembrando que a via radial, ela até teve, né, um impacto em mortalidade dos nossos pacientes, né? Então, é um exame muito mais factível, bem melhor para o nosso paciente, que a gente prefere na grande maioria dos exames. O fato de você usar a via radial é porque ela é muito mais fácil de comprimir, né? Menos complicação hemorrágica. E lembrar que num paciente, num contexto principalmente de infarto, né? Que o paciente precisa ficar duplo antiagregado, anticoagulado. Se ele começa a sangrar, a gente tem que suspender essas medicações e é uma catástrofe, né? É trombose de stent, enfim, é reinfarto. E aí tudo que a gente não quer para nosso paciente. Além da via radial, né? A gente tem eu coloquei, né, para quem está assistindo por vídeo, uma fotinha da radial distal, que a gente chama também de tabaqueira anatômica, é uma outra possibilidade. Podemos utilizar a via ulnar também, menos comum, mas podemos em alguns casos. A via braquial, que hoje cada vez mais vem sendo abandonada, tá? A literatura traz como uma via que complica muito, um risco aumentado até de isquemia do membro, né? Algo que a gente não quer, mas a gente utiliza, tá bom? E a via femoral clássica aí, né? Que foi por muito tempo a de preferência. Hoje a gente vai sempre que a gente não puder pela via radial por alguma razão, né? E falando um pouquinho do procedimento em si, o cateterismo diagnóstico, para quem não sabe, a gente utiliza ali em torno de 30 a 50 ml de contraste, né? É bem menos que uma tomografia, uma angiotomo de coronária, né? Depois até vou pedir para o Danilão falar para a gente quanto é, mas que eu me recorde, gasta ali entre os seus 100 e 120 ml de contraste. Então, é um procedimento que gasta menos contraste, né, via de regra, né? Óbvio que tem as exceções. E já a angioplastia, aí essa sim chega ali nos seus 100 ml, também a depender do tipo de procedimento, isso vai variar de paciente para paciente. Agora vamos para o pós-procedimento, né, Marcão? Isso aí. Bom, lembrar que é um procedimento minimamente invasivo, mas que tem as complicações inerentes a qualquer procedimento, né? Então a gente precisa estar atento e saber que elas podem acontecer e saber manejá-las também, né? Só passando aqui também, a gente precisa citar, né, que existe sim um risco de acontecer um AVC, procedimento, né, pelo próprio fato ali, a gente tem que lembrar que a gente está com um catéter no pertúrito arterial, né, do nosso paciente. E os nossos pacientes, a grande maioria, tem uma aterosclerose muito importante. Então a gente pode acabar descolando ali uma placa aterosclerótica ou até mesmo um cálcio e podendo evoluir com esse tipo de evento. Lembrar também que pode acontecer um infarto periprocedimento. Lembrar, né, da nossa definição universal de infarto ali, tipo 1 aterosclerótica, né, tipo 2 ali por demanda, 3 relacionada ali pós-mortem, e aí no tipo 4 aqui, que seria periprocedimento relacionado ao cateterismo cardíaco, né, ali onde a gente vai determinar um aumento de 5 vezes maior que o limite superior da normalidade da troponina, em associação a uma alteração eletrocardiográfica ali do segmento ST, né? Então isso pode configurar um infarto periprocedimento e que a gente sabe que vai piorar o prognóstico do nosso paciente, né? É importante, né, ressaltar, né? É um procedimento, como o Marcão falou, invasivo, né, tem seus riscos, risco de morte, de AVC, de infarto durante o procedimento, mas esses riscos são baixos, são menores do que 1%, cada vez mais a gente tem menos risco.
né, mas é importante para o paciente, né, ali naquela avaliação pré-procedimento, fornecer o termo de consentimento, explicar para ele também essa situação. Isso é fundamental, né? E aí, Marcão, acho que a principal complicação que a gente teme, nós hemodinamicistas, são as complicações vasculares, né? Ninguém gosta quando tem, é muito chato. Como eu já falei para vocês, agrega um risco maior para o nosso paciente, porque ele pode morrer tanto do sangramento como de um evento trombótico pelo fato de ter de suspender ali as medicações antiagregantes e anticoagulantes. Eu coloquei, para quem está assistindo por vídeo, né, uma figura que é muito importante para o hemodinamicista e acho que é interessante o clínico entender também. Vou tentar descrever para quem está assistindo no carro também, ouvindo aí, também dá para tranquilamente. A gente tem muito cuidado quando nós vamos puncionar a artéria femoral, de ter funcionar ela bem no segmento que o segmento que ela não está na porção ainda retroperitoneal, mas também ela não se bifurcou, né, em femoral profunda e superficial. Então a gente quer puncionar a femoral comum abaixo do ligamento inguinal. E para isso a gente tem uma marca, né, que vocês já devem ter visto ali, quem já viu um CAT, às vezes a gente fazendo um raio-x antes de puncionar a femoral, que é justamente a cabeça do fêmur. Ali a gente tenta fazer essa punção naquela topografia ali na região média para inferior da cabeça do fêmur, justamente para evitar de ter essas complicações. Por quê? Uma complicação, uma punção mais alta, acima da cabeça do fêmur, está mais relacionada à artéria ali na sua porção retroperitoneal e o risco, né, de hematoma retroperitoneal, complicação grave. E abaixo disso, abaixo da bifurcação, tem uma proximidade maior com a veia, né, e também com risco de pseudaneurisma. Então, fístulas arteriovenosas e pseudaneurisma são mais comuns quando a gente punciona mais baixo essa punção. Então, é importante, né, ter esse cuidado com o uso do ultrassom. Isso tem diminuído porque a gente consegue visualizar de fato, até porque a marca radioscópica tem variações, né, de anatomia. Então, a gente tem que cuidar disso. E isso é importante também, né, porque às vezes o médico que muitas vezes vai receber o paciente ali numa UCO, né, num CTI ali após o procedimento, se o paciente chega e você já identifica ali uma punção, né, mais alta, você já pode ficar um pouco mais de orelha em pé. Né? Agora, se é mais baixa, talvez se for acontecer algum tipo de complicação, a gente vai pensar em outras, né, menos graves. Então, assim, isso já dá uma orientação para o que você pode esperar, né, de complicação que possa vir a acontecer. Sem dúvida, Marcão. Até porque a compressão aqui, né, na punção mais alta fica mais complicada. Então tem que ser alguém que já está acostumado ali para tirar o introdutor e tudo mais. Falando um pouquinho então de cada uma dessas complicações, né, o hematoma retroperitoneal, né, a primeira relacionada à punção mais alta, você vai suspeitar dele quando a gente consegue perceber ali o surgimento de uma massa, de um hematoma ali visivelmente, mas muitas vezes ele nem é visível. O paciente começa a ter dor no abdômen inferior ou eventualmente que irradia para o dorso, né? E junto com isso com hipotensão, né? Queda da pressão arterial ali, até reação vasovagal ele pode ter naquele momento. É um quadro de choque, né? Assim, o paciente pode evoluir de maneira muito abrupta, um choque hemorrágico. Lembrar que ali é uma artéria e que vai estar né, com um conteúdo de sangue muito exacerbado ali sendo despejado na região retroperitoneal. Exatamente. E para a gente fazer o diagnóstico disso, quando o paciente ainda está em sala, está com o introdutor lá dentro, a gente pode, nós mesmos da hemodinâmica, injetar ali e ver. Mas quando esse paciente já tirou o introdutor, já está numa unidade de terapia intensiva ou numa enfermaria, né, tem que fazer uma angiotomografia. Lembrar que a primeira conduta, pessoal, quando você se depara com hematoma em crescimento, é comprimir. Vai lá, comprime. Nesse momento vai pedindo a tomografia, vai estabilizando, fazendo um volume para esse paciente. Mas a compressão é fundamental, pessoal. Precisa comprimir esse paciente antes que ele exsanguine. Aí depois leva para tomo. Se tiver sangramento ativo, aí você vai ter que discutir com o vascular, mas eventualmente esse paciente vai precisar ser abordado ou cirurgicamente ou por embolização. Quando não tem sangramento ativo, geralmente a conduta expectante é suficiente, tá, Marcão? Ah, perfeito. Outra complicação que está também aí na figura de baixo é o pseudaneurisma, né? A gente vai encontrar isso nos pacientes com uma massa pulsátil, né? A gente vai eventualmente ali, né, sentir ali um frêmito, inclusive na palpação também, e se colocar o estetoscópio, né, até escutar um soprinho ali na localidade ali. O diagnóstico é feito por ultrassom,
e o risco, né, de ruptura desse pseudaneurisma aí evoluindo com choque hemorrágico. Então, a conduta inicial também, qual que é, Marcão? Compressão. A gente tem que lembrar sempre que aqui é muito importante. E o tratamento, vocês vão ver que a conduta inicial é compressão, uma compressão bruta, né? Pode ser até com ultrassom, guiada por ultrassom, de 30 a 60 minutos, com objetivando ver se trombosa o conteúdo desse aneurisma. Se não resolver, se esse aneurisma tiver um colo largo, etc., tem que ser abordado. Aí tem vários tipos de abordagem, injeção de trombina, ou até mesmo abordagem cirúrgica também. Outra complicação, a fístula arteriovenosa, né? Essa também, elas tendem a se fechar em até 1 ano, a maioria delas, por punção, mas está relacionada a uma punção mais baixa. Caso não resolva, também precisa ser abordado, aí precisa chamar a equipe da vascular. E algumas outras complicações vasculares menos importantes, mais raras, que é a trombose do membro, então o membro fechar totalmente, né? A gente vai ver a ausência de pulso, palidez, toda aquela sintomatologia de uma oclusão arterial aguda. Tem que chamar vascular de imediato, né, para fazer um Fogarty e eventualmente abordar. E trombose venosa profunda, que também é pouco comum, né, quando a gente faz um CAT por via venosa, um CAT direito, por exemplo. É mais comum até em procedimentos de eletrofisiologia, você tem múltiplas punções no vaso, múltiplos catéteres e bainhas, e aí a gente tem que manejar conforme uma TVP normal, né, com anticoagulação, enfim. Certo? Perfeito. E salientando aqui, né, esse processo de retirada do introdutor, então ele é muito importante. Tem que ser realizado com muito cuidado ali, porque também pode, às vezes, né, se não comprimir com força adequada, com tempo adequado, pode precipitar algumas complicações iguais a essas que a gente elencou. Então, para a gente deixar firmado aqui, basicamente, a gente vai fazer uma compressão ali, a gente leva em consideração 3 a 5 minutos por frente, né? Que vai ser a unidade ali de medida da largura ali do nosso introdutor. Geralmente a gente utiliza, né, Almir, o de 5, não é isso? Isso. Para exames diagnósticos, 5 French. Para exames terapêuticos, geralmente o 6. Em alguns casos, o 7. Então, assim, de 3 a 5 minutos por frente, vai dar numa média aí de 20 a 30 minutos de uma compressão efetiva, cuidadosa, ali no momento da retirada do introdutor. Aí é o momento, né, que o R3 vai brilhar ali, recebendo o paciente ali na UCO, ali depois do procedimento. Muitas vezes, né, o residente fica chateado de ter que tirar o introdutor, né, mas é uma coisa importante, né. Assim, via de regra a gente estabelece, né, ali para um procedimento diagnóstico, 15 minutos para uma punção arterial, 10 minutos para uma punção venosa. Lembrando que a compressão, existe técnica também, né? Muitas vezes ninguém ensina, acha que é só comprimir, mas você começa com uma compressão mais profunda e vai aliviando, porque você precisa que o sangue vá para a região distal, até para levar, né, os fatores de coagulações e assim, dessa forma ali, fazer a hemostasia do vaso. Então, uma regrinha básica, 15 para arterial, 10 para venoso, aumentou a quantidade de frentes, aumenta esse tempo, e até a gente tem procedimentos de 14 frentes, 18 frentes, aí vai ser ainda mais, né? Existem dispositivos também para a gente fazer essa oclusão sem precisar comprimir também, né? Isso aí está cada vez mais evoluindo também, né? Então vai chegar algum momento que vai ser bem mais rápido, bem mais fácil e mais seguro também, né, para o nosso paciente. Lembrando que aqui a gente está tratando também, né, de quando a gente faz ali trata-se da punção na região femoral. Agora, na região radial ali, a gente tem até em alguns serviços disponíveis a pulseira, né, Almir? Perfeito, né? A radial é tudo de bom, né? Porque você coloca a pulseirinha, acabou, né? Você não precisa fazer mais nada. Você pode também fazer um curativo com Coban ali também, então é bem mais tranquilo, não precisa ficar comprimido igual na região femoral. Marcão, só algumas outras complicações, né, que podem acontecer no procedimento, né? Muito mais raras, né? Então você pode ter, né, ali perfuração, né? Perfuração das câmaras cardíacas, né? O átrio direito é o mais acometido, principalmente relacionado à punção transeptal. Pode acontecer arritmias no intraprocedimento, porque eventualmente você cutuca ali o ventrículo, cutuca o átrio, então pode gerar taquicardia ventricular não sustentada, extrasístoles ventriculares, até mesmo fibrilação ventricular, mas esses são eventos também ali rapidamente manejados durante o exame, não tem muito mais complicações. Marcão, tem uma outra complicação também que assim, é bastante comum, né, no exame do cateterismo diagnóstico, e também às vezes ocorre no pós, né, ali na retirada do introdutor, o paciente começa a suar frio,
passa mal, às vezes até desmaia, né? Você vai olhar no monitor, às vezes a frequência ali tá de 30, faz os períodos de assistolia, assusta bastante a gente, né? Que é a reação vasovagal. Dor, ansiedade, estimula ali a liberação parasimpática, esse paciente evolui com hipotensão, ou com bradicardia, ou com ambos juntos, né? E a gente tem que reconhecê-la, né? E saber manejar, né? Como é que a gente faz aí quando acontece isso? Bom, aqui, né, a gente, a princípio, sempre tentar monitorizar o nosso paciente ali e identificando essa situação, fazer uma posição ali de Trendelenburg, né? Depois a gente pode partir para fazer uma alíquota de solução fisiológica, ali, um volume para o nosso paciente, né? Em uma última opção seria a realização de atropina, mas a gente costuma não precisar da atropina. Acho que só o Trendelenburg ali e mesmo às vezes uma reposição volêmica já dá conta. Isso aí. Perfeito. E feito ali, o paciente não teve nenhuma complicação, foi liso. Quais são as orientações, Marcão? Aí é o seguinte, no momento da alta ali do nosso paciente, a gente precisa orientar, porque ele costuma ficar com bastante dúvida, o que ele pode fazer, se pode pegar peso, se não pode, mas de maneira direta, pessoal, a gente orienta um repouso relativo de 5 dias. Então, assim, evitar pegar muito peso, evitar subir escada de maneira muito abrupta, com muita pressa, a gente orienta, né? Não fazer nenhum tipo de exercício, levantar muito a perna quando é a punção na região femoral, dirigir, a gente pede para ter mais cautela, mas depois desse tempo, vida normal, vida que segue, sem maiores questões. Maravilha. Só lembrando também, né, que o paciente, para ele levantar do leito, 4 a 6 horas, né, quando a punção é femoral também. Perfeito. Marcão, chegamos naquele momento, hein, cara? Isso aí, vamos que vamos. Vamos pro bate-bola? Partiu. Marcão, jejum para cateterismo. Quando e como? Então, de acordo com as novas evidências, não precisa de jejum, mas siga o protocolo da sua instituição. Almir, quais os medicamentos devem ser suspensos pré-cateterismo? Bom, começando pela metformina, se o paciente tiver um clearance menor que 60, a gente suspende 48 horas antes. Se não tiver, a gente não suspende. Anticoagulantes, vamos suspender ali 24 a 48 horas, se for a varfarina até um INR menor do que 1.7, 1.5. E lembrar que não suspende os antiagregantes. Marcão, definição de nefropatia por contraste. É o seguinte, um aumento da creatinina em 0,5, um aumento 25% maior que o basal. Almir, quando e como prevenir a nefropatia por contraste? Então, lembrar daqueles pacientes de risco, são pacientes com clearance menor que 60, que tem isso e mais uma das situações. Diabetes, insuficiência cardíaca, anemia, idade maior que 75 anos ou que estão em choque, colapso hemodinâmico, tá bom? Como que a gente previne? Vários protocolos, mas basicamente 3 ml quilo antes do procedimento, podendo fazer ali 3 ml quilo após, ou 1 ml quilo hora por mais 4 horas. São protocolos variáveis, mas você tem que lembrar que tem que hidratar esse paciente. Reação vasovagal, Marcão, como que a gente maneja? Então vamos lá. Primeiro, posição de Trendelenburg. Segundo, uma reposição volêmica, fazer volume para o nosso paciente. E atropina. Conduta frente ao pseudoaneurisma, Almir. Marcão, conduta frente a qualquer complicação vascular. A primeira coisa é compressão, tá bom? Seja hematoma, pseudoaneurisma, fístula ou hematoma retroperitoneal. Vamos comprimir, principalmente no pseudoaneurisma, uma compressão mais prolongada e eventualmente chamar a equipe da vascular para nos ajudar. Show de bola. Marcão, gostei demais do episódio, viu, cara? E você não quer falar pra gente aquela resposta do desafio? Lembra aí os nossos ouvintes. Isso aí. Então, pessoal, qual que é a cicatriz que a gente deve buscar ativamente no exame físico do nosso paciente, uma vez que ela pode indicar, né, um procedimento um pouco mais complicado? Alguns pacientes que já foram submetidos a cateterismo antigamente, né, muitos anos atrás, existe uma técnica, né, que é a dissecção da braquial. Isso era muito feito antigamente, foi uma técnica desenvolvida pelo médico Sones, né? Então, esses pacientes costumam ter uma cicatriz aqui próxima à região da fossa cubital, né? Um corte ali horizontal que indica que teve a sua artéria braquial dissecada para fazer o cateterismo, né? E isso pode ter algumas implicações ali em futuros exames. Pode dificultar um pouco por conta da patência do vaso, tem até alguns testes que a gente pode fazer para avaliar, mas ficar atento então a essa cicatriz
bem próximo aqui à fossa antecubital. Sem dúvida, Marcão. Pegou essa cicatriz, a gente tem que avisar o hemodinamicista, porque isso pode mudar a via de acesso para a gente não se deparar ali com a oclusão da braquial. Show certo? de bola. Isso aí. Bom, agradecer aí, Marcão, por esse episódio. Acho que gostei demais. Quer mandar um abraço para alguém? Pessoal, antes de mais nada, né, Almirzão, obrigado, estamos de volta. Gostaria aqui de mandar um abraço para um grande amigo meu aí, Dr. Vinícius Arabion, residente de clínica médica também, futuro cardiologista, colega nosso aí. Abração, Bill. Eu vou mandar um abraço hoje para o Dr. Suelison, ele que fez clínica médica aqui no HC, tá ouvindo os nossos episódios aí do podcast no Spotify. E é um grande amigo, sabe muito de cardio, tá fazendo cardio no Incor hoje. Um grande abraço, Suelison, você é fera, viu? Massa demais. Bom, galera, últimos recados, siga a gente no Instagram, @supracastcardiologia, siga a gente também no YouTube, e é isso, pessoal, deixa o seu like aí se você está ouvindo também, e dê 5 estrelas no Spotify. Isso aí, obrigadão pessoal, até uma próxima. Obrigado, tchau, tchau.